Ok. Então, gente, boa tarde a todos e todos e todas. Vamos dar início, então, à defesa de TCC do Gabriel, que está concluindo já a formação dele de nível 1 como psicodramatista. E, para isso, nós convidamos para compor a banca a Ana Maria e a Ana Luísa. E foram super solícitas, foram ótimas, assim, receberam com o maior carinho o seu trabalho, Gabriel, leram, não fizeram não colocaram nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, foram super solícitas. Então, já por isso, eu começo agradecendo a participação de vocês, que bom que vocês vieram, que bom que estão aí, e a gente agora vai conversar um pouquinho sobre esse processo, né? E para a gente fazer isso, esse momento de agora vai ser organizado da seguinte forma: o Gabriel vai ter 30 minutos no máximo para apresentar o TCC, o trabalho, vai contar para a gente como foi, vocês já leram, isso é legal, mas mesmo assim, né, ele vai ter oportunidade de contar como foi o processo. Depois a gente tem mais meia hora de avaliação, 15 minutos para cada uma da banca. Nesses 15 minutos, você pode fazer suas observações, se você quiser fazer alguma pergunta também, o tempo de resposta dele está tudo incluído nesses 15 minutos, tá? Então, organizando-se para isso, e aí no final a gente consegue deliberar e trazer o resultado final para você. Tá bom, Gabriel? Fica tranquilo, não precisa ficar nervoso, estamos só nós três, né? E você vai ter o tempo para você apresentar. Como o computador, ele está sem computador, não deu certo o computador, então eu vou passar aqui a apresentação, vou compartilhar a minha tela, e aí ele vai apresentando. Estão vendo? Sim, posso começar? Pode começar, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a presença, fico muito contente de tê-las aqui nessa apresentação. Estou um pouco nervoso, mas vou tentar fazer meu melhor aqui. Então, eu vou ter que ficar olhando meio assim, porque eu estou segurando o celular e olhando aqui o computador, o slide. Então, o título do meu trabalho é Psicodrama Interno Online, Explorando Caminhos para Espontaneidade e Criatividade. Pode passar, Miriam, por favor. O objetivo desse trabalho é investigar como que o psicodrama interno pode auxiliar no desenvolvimento da espontaneidade e da criatividade de pacientes no contexto bipessoal e online. Através de uma análise socionômica de um caso clínico, foram discutidas as contribuições do psicodrama interno e o papel do diretor nesse processo. Pode passar. Para essa apresentação, selecionei esses três autores. Moreno, porque ele é o criador do psicodrama, então sem ele nada, né, estaria acontecendo. Rosa Cuquier, porque além de abordar o psicodrama interno, também aborda o psicodrama bipessoal. E Valéria Brito, por ser uma pesquisa qualitativa. Pode passar. Para responder a minha pergunta de pesquisa e atingir meu objetivo, utilizo uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso, onde eu descrevo com detalhes uma sessão específica de psicoterapia bipessoal realizada de forma online. Abaixo, eu coloquei duas citações do livro Pesquisa Qualitativa e Psicodrama, onde a Valéria é uma das autoras, né, a professora Valéria. A primeira citação eu achei muito interessante porque fala que quando aplicamos a teoria de Moreno, nos tornamos pesquisadores qualitativos, porque conseguimos elaborar perguntas e ter várias formas de conseguir respostas, né? Então isso eu achei algo muito bacana. E a segunda citação é sobre quando a gente escolhe a metodologia psicodramática, isso reflete a uma forma de compreensão do ser humano. E a partir dessa compreensão conseguimos fazer uma exploração mais profunda e dinâmica. E não ficamos presos só em observar, né, e registrar. Pode passar, Miriam, por favor. A paciente, uma mulher branca de 26 anos, heterossexual,
mãe solo e solteira. Estava em um relacionamento no início do processo terapêutico, recebeu atendimento terapêutico bipessoal online por 4 meses em 2022. A paciente, quando ela veio até mim, ela estava em um relacionamento, mas pouco tempo depois de iniciar a terapia, ela descobriu uma traição e acabou se separando. A escolha dessa pessoa para esse TCC se deu pelo fato de que ela foi a paciente a qual desenvolvi meu trabalho final da disciplina da professora Marisa Bestio. Com ela e sob sua supervisão, tive a oportunidade de vivenciar o psicodrama interno na prática e teoricamente. Essa foi uma das aulas que me marcou bastante, porque ela utilizou, né, o psicodrama interno na turma toda, aplicando a técnica de relaxamento, e depois ela aplicou o psicodrama interno em um aluno voluntário, onde foi mostrando o passo a passo e dando dicas, né, muito importantes que fizeram toda a diferença na hora de eu também aplicar o psicodrama interno. E eu também escolhi essa paciente e por causa desse trabalho, porque quando ela me deu a devolutiva, ela disse que eu consegui aplicar muito bem o psicodrama interno, acabei tirando nota máxima, então isso me deu um pouco mais de segurança para fazer o TCC usando isso. Pode passar, Mira, por favor. Nessa sessão da escrita, a paciente chegou muito angustiada, nervosa, com a voz embargada, os olhos molhados, e ela relatou que o ex-namorado tinha entrado em contato com ela novamente para que eles reatassem o relacionamento deles. E ela ficou muito angustiada com isso, porque mesmo separados, ela ainda contava com a ajuda financeira dele. Então ela ficou preocupada com isso. E nesse período em que ela estava separada dele, ela acabou conhecendo uma outra pessoa a qual estava se sentindo envolvida. Então ela relatou que sentia uma pressão para tomar uma decisão entre essas duas possibilidades ou caminhos, né, que foi uma fala da paciente. Inclusive eu peguei essa fala da paciente e coloquei no título, né, porque eu achei interessante. Então ela verbalizou que não sabia o que fazer. Pode passar, Miriam, por favor. Então, a partir do relato dela, né, de conseguir ver essa tensão emocional e esse conflito interno, sugeri que a gente fizesse o psicodrama interno para que ela conseguisse visualizar melhor esses caminhos que ela acabou relatando. Pode passar, Miriam. E aí demos início às fases do psicodrama interno. O aquecimento inespecífico ele aconteceu de forma verbal, né, para saber quais possíveis personagens poderiam aparecer na dramatização mental. E o aquecimento específico ele aconteceu utilizando a técnica de relaxamento, onde a paciente se encontrava sentada, foi solicitado que ela se deitasse, ficasse em uma posição confortável, né, fechasse os olhos, respirasse fundo 3 vezes e quando ela soltasse o ar, ela empurrasse o ar o mais longe possível, para que de fato ela conseguisse relaxar. Depois ela voltasse a respirar normalmente. E também foi solicitado que ela relaxasse todo o corpo, eu fui citando, né, relaxa os braços, as mãos, as pernas, usando um tom de voz calmo e agradável. Essa parte do tom de voz eu achei muito interessante, porque foi uma das sugestões, né, da Marisa em aula, então isso ficou bem marcado para mim, o quanto a voz pode ser muito importante, ainda mais no contexto online, onde, né, ela estava com os olhos fechados, então ela precisava se sentir segura nesse guiar aí que aconteceu. Pode pular, por favor, Miriam. Então, iniciamos a dramatização. Eu pedi para que ela se imaginasse num lugar seguro e que à sua frente ela conseguisse visualizar esses caminhos, né, que ela verbalizou. E nesse processo eu fiz um solilóquio para ela, né? Pedi para que ela pensasse em voz alta, para que ela me descrevesse o que ela estava vendo. Então, ela acabou escolhendo um local
que era a própria casa dela, na própria sala, onde ela se sentia confortável, e na sua frente tinha uma televisão, e na televisão esses caminhos apareceram. Então, para que a gente conseguisse ter mais informação e visualizar melhor esses caminhos, eu pedi para que ela se aproximasse desses caminhos, então que ela fizesse uma expansão daquela imagem, e foi assim que ela fez. Pode pular, Miriam, por favor. Quando eu perguntei sobre os caminhos, ela relatou assim, né, que era uma estrada e nessa estrada se dividia em dois caminhos. Um caminho ele era claro e um outro caminho ele era escuro. O caminho claro ele parecia algo familiar e o caminho escuro parecia incertezas. Essas foram falas da paciente. E assim, para a gente ter mais informação sobre esses caminhos e ela conseguir de fato conversar com eles, eu fiz uma concretização, dando voz e corpo para esses caminhos. E para que ela conseguisse fazer a concretização, utilizei a técnica da entrevista. Então eu perguntei como que era esse caminho, qual formato ele tinha, como que ela se sentia perto desses caminhos, quais características eles tinham. E aí, no final, ela verbalizou que o caminho claro era o ex-namorado e o caminho escuro era o atual envolvimento dela. Pode passar, Miriam, por favor. Quando ela estava diante desses dois caminhos, eu também perguntei para ela se tinha alguém que poderia ajudar ela naquela tensão emocional que estava acontecendo. E ela verbalizou que não. Essa parte de solicitar se ela tinha alguém para estar com ela também foi algo que eu aprendi na aula da Marisa Bestio, então eu achei isso também foi algo que ficou marcado para mim. Depois eu perguntei com qual dos caminhos ela gostaria de conversar primeiro, né? E aí ela escolheu falar primeiro com o caminho claro, que era o ex-namorado. Para que ela conseguisse ter uma compreensão mais profunda dessa dinâmica que acontecia entre ela e o ex-namorado, eu fiz as duas técnicas, que foi a técnica de inversão de papéis e a técnica de duplo, quando ela tinha dificuldade em falar com esses caminhos. A partir dessa experiência, foram notadas sentimentos de dependência emocional e financeira, e que ele parecia ser a opção mais. A única opção dela naquele momento, pela questão dele ajudá-la financeiramente. Já o caminho escuro, ele não tinha tanta informação, porque, segundo ela, todo início de relacionamento, quando as pessoas estão se conhecendo, tudo são flores. Então, ela tinha muita insegurança de arriscar nesse caminho escuro, porque não tinha tanta informação, e acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o ex, de se decepcionar. Pode passar, Miriam, por favor. Depois que ela conversou com os dois caminhos, ela começou a chorar, ficou emocionada. Então eu pedi para que ela respirasse fundo novamente 3 vezes, para que ela fosse se acalmando. Depois que ela se acalmou, eu pedi para ela ir se despedindo daquele lugar que ela estava e fosse voltando aos poucos para o aqui e agora. Na hora de pedir, né, quando eu pedi para ela voltar por aqui e agora, eu fui incluindo as orientações de dia, data e hora para que o retorno dela seja realmente para o aqui e agora. Essa também foi uma orientação na aula da Marisa Bessa que ficou muito marcado para mim. E aí, quando ela se sentisse voltando, ela poderia abrir os olhos aos poucos. Na fase do compartilhar, ela verbalizou que foi uma experiência muito intensa, mas que necessária para ela, porque era algo que estava trazendo muito conflito e ela estava ficando muito angustiada com tudo que estava acontecendo. Então, vivenciar essa experiência foi algo importante porque trouxe reflexões para ela. Ela relatou que, após vivenciar esse processo, uma terceira opção surgiu para ela, que era ela voltar para a casa da mãe dela, que criava o filho dela, para que ela tivesse mais tempo de pensar, de refletir, para tomar uma decisão.
Pode passar, Miriam. Na parte do processamento, né, a análise desse estudo de caso pôde perceber que a paciente estava muito numa conserva cultural, onde ela queria fugir da situação, mas não conseguia ficar sem resolver a situação. Então, isso gerava muito conflito interno nela, e ela não conseguia tomar uma decisão de fato, até que depois, né, de vivenciar o psicodrama interno, ela conseguiu ter essa resposta mais espontânea e criativa, vendo essa terceira opção, que surgiu, que foi ela voltar a morar com a mãe dela e ter um tempo para ela pensar de fato e conseguir tomar uma decisão. Como o nosso atendimento ele era online, né, o meu papel foi, antes de tudo isso acontecer, sempre orientar ela a escolher um ambiente adequado, que ela se sentisse confortável para ela acessar essas emoções com segurança. Então, foi algo que também ficou muito marcado para mim nas aulas da Marisa, nosso papel do diretor, né? De estar ali com o paciente, andar com ele ali nos passos dele, ele se sentir seguro para todo esse processo fluir da melhor forma possível. E analisando isso, né, eu acredito que foi a melhor opção o psicodrama interno naquele momento, porque ela conseguiu é, uma resposta depois criativa e espontânea, e também da forma que ela chegou, ela não tinha condições de fazer uma cena aberta. Então, o psicodrama interno foi a melhor opção naquele momento. Pode passar, Miriam, por favor. A conclusão desse trabalho, além de trazer contribuições para os estudos, né, em psicodrama interno, no formato bipessoal, na modalidade online, também despertou em mim o desenvolvimento do papel do diretor de uma forma mais espontânea e criativa. Porque, de fato, passar por tudo isso me fez ter uma visão muito diferente do que eu tinha de mim mesmo. Então, eu consegui me arriscar mais e me sentir também mais seguro ao executar. Aqui foram alguns livros que eu li, né, para fazer todo esse trabalho, algumas referências. Pode passar, Miriam. E meus agradecimentos, né, por vocês estarem aqui, por todas as contribuições, né, nesse período todo aí de pós. Queria agradecer também muito a Miriam pela paciência que teve comigo nesse processo todo, por todo o cuidado, né, que não foi nada fácil. Então ela sabe bem como que eu estou feliz nesse momento de estar conseguindo concluir essa etapa que por um tempinho eu achei que eu não ia conseguir. Mas meu muito obrigado a todos. Muito bom, Gabriela. Foi ótimo. Deixa eu descompartilhar. Aí. Muito legal. Ah, a Josuele está aí também, que legal. Seja bem-vinda, querida. Então, foi legal você falar. Eu queria só complementar, pode? Antes Claro, da dizer que o processo realmente foi um processo de aprendizado muito interessante, né? Para nós dois, Gabriel. O Gabriel que chegou e o Gabriel que saiu foi um Gabriel que estava em outro nível de desenvolvimento, pelo menos o que eu vi. Quando ele chegou para começar o TCC, ele estava com uma disposição e uma compreensão do trabalho dele como psicodramatista muito aquém do que ele está saindo agora. Quando ele concluiu o trabalho e ele conseguiu fazer a análise no nível que ele fez, eu achei que você deu um salto qualitativo impressionante. Então, realmente, aquela sua consideração final de que você realmente, você se sentiu, que o trabalho contribuiu para o seu papel de diretor, eu também, eu assino embaixo. Realmente vi isso acontecendo na forma como você foi olhando para seu trabalho e analisando cada uma das coisas. Muito legal. E aí, agora, a gente vai ouvir um pouquinho as contribuições das duas. Quem quer começar? acho que tem que desmutar elas. Ah, Ana Maria vai começar. É Então, vai, Ana. mesmo? Você resolveu isso sim? Foi.
Ô, saidinha, Gabriel, vai lá em hein? cima. Tá certo, vai. Então, Ana Maria começa. Tá E saidinha a Tânia, colega aí. Posso só dar um espacinho aqui pra falar com a Josu, porque eu não falei com ela que a minha fotinha tava em cima dela. Oi. Vamos todos falar. Oi, Boa prazer estar tarde, aqui com você, estar gente. aqui também. Obrigado. Ok. Gabriel, eu sempre que estou numa banca, eu começo parabenizando por chegar até aqui, fazer o trabalho e agradecendo pelo convite, porque é sempre uma grande alegria participar de uma banca e estar na formação de mais um psicodramatista. É sempre uma alegria para mim. Ouvindo você agora, eu acrescentei um parabéns. Isso é o que eu faço sempre, tá? Agora, para você especificamente, parabéns, porque você não ficou lendo os slides. Você realmente usou eles só como um guia para falar do trabalho. O que me mostra, primeiro, que você conhece bem o seu trabalho, né? Que você pode falar dele sem ficar lendo. E segundo, uma desenvoltura, porque esse negócio de botar slide para ficar lendo slide, eu já aprendi a ler. Muito obrigada. Não precisa que alguém leia para mim. Então, parabéns pela sua apresentação agora. Muito boa, muito legal mesmo. Sobre o Obrigado. seu trabalho em específico, gostei muito, é muito interessante isso de explorar métodos no psicodrama online, que realmente entrou na nossa vida depois da pandemia. Todos nós estamos trabalhando online, né? Então acho muito pertinente essa contribuição. Coisas que eu observei, tá? Que eu acho que podem ajudar você. A primeira coisa que me chamou a atenção é que o trabalho todo eu fiquei esperando você falar da espontaneidade, já que ela está no seu título do trabalho, e você só foi falar lá no final. Eu acho que ela, no referencial teórico, quando você fala de socionomia, com as três divisões, eu acho que ali caberia muito mais e já tornaria mais claro o que você está querendo demonstrar no seu trabalho. Eu acho que ela vem só lá no final, quase nas considerações finais, tira o foco dela, entende? Bota menos luz. Então, uma sugestão minha é trazer a definição de espontaneidade mais para o começo. No referencial teórico, eu acho que ela cabe muito bem. Depois você pode só fazer mais alguma observação lá onde você fala, mas sem precisar explicar ela, porque eu fiquei o tempo todo. Quando é que ele vai falar de espontaneidade? Ele esqueceu que é o tema, o título do trabalho é o psicodrama interno pode ajudar a espontaneidade? Então é preciso explicar isso logo, acho eu. A segunda coisa que me chamou a atenção, eu achei citações demais. Ficou picado o trabalho, toda hora uma citação no meio da frase. E pouca citação de Moreno. Eu sugiro que você se refira mais a Moreno. Eu vou sugerir esse livro aqui para você, ó, Quem Sobreviverá, a edição de estudante, que é mais novo, porque se for citar Moreno lá no original vai ficar muito antigo. Esse aqui é mais novo e mais claro, você não tem que ficar. Então, por exemplo, a espontaneidade aqui, eu acho que está ótima a definição dela. Acho que você pode usar, entre aspas, como citação de Moreno, referindo-se que está dentro desse livro, que é mais novo que os de Moreno mesmo. E outros, porque eu acho que aí é a opinião pessoal minha, tá? Eu acho o livro da Camila Salles uma apostila de psicodrama. Acho que ele, em citação, empobrece. Eu acho que citar Moreno em outros, né? Você vai encontrar várias possibilidades disso. Acho que pode enriquecer o seu trabalho, porque o livro da Camila Salles é básico demais para um TCC de formação. E acho que umas outras citações também poderiam ser tiradas. Acho que está muito partida as frases. Né? Você começa a falar uma coisa, citação. Três palavras, outra citação. Então, acho que pode ficar mais fluido para ler. Entende o que eu estou falando? Uhum. Menos, certo?
Inclusive, a última citação do seu trabalho, que é de Moreno, você não diz em que livro está. Eu acho que precisa dizer onde é que está essas. Você põe a frase dele e não diz de onde é que você pegou. Outra coisa que me chamou a atenção, e aqui na apresentação dos slides também, é que você, durante a sessão, você fala de como o duplo que você fez foi importante, mas você não conta o duplo que foi. Qual foi? Eu fiquei curiosa. Qual terá sido o duplo que ele fez, que ajudou bastante na dramatização, mas você diz que fez, explica o duplo, mas não diz qual foi. Eu fiquei curiosa. Não sei se a Ana deu um sorriso aí, talvez ela também tenha ficado. Eu fiquei, ué, o que será que ele falou que ajudou tanto? Por último, Gabriel, precisa de uma revisão gramatical e ortográfica. Tem parágrafo repetido, tá? Tem muitas vezes algumas frases que ficam um pouquinho difícil de entender. Vou dar um exemplo para você, só um dia, tá? Bem no finalzinho aqui, no penúltimo parágrafo, você diz assim, ó, no início desse TCC, relato a trajetória que venho realizando com o psicodrama, buscando desenvolver meu papel como diretor de maneira mais espontânea, vírgula, permitindo explorar. Fica sem sentido isso. Explorar o quê? Esse é um verbo que necessita de complementação. Então, por exemplo, se você só puser, quando você diz buscando explorar e desenvolver meu papel de diretor, fica muito mais claro, muito melhor. Você colocando isso no final, e tem várias coisinhas assim, entendeu? Eu peguei essa como exemplo para te situar do que eu estou querendo dizer. Que se você fizer umas pequenas mudanças, vai ficar mais claro e melhor, né? Ortograficamente, gramaticalmente, mais fácil para ler. Então, precisa de uma revisão geral, porque tem bastante dessas coisinhas. Basicamente, foram essas as contribuições que eu achei para trazer para você, Gabriel. Repetindo meus parabéns, um belíssimo trabalho. Importante falarmos de mais técnicas, mais formas de trabalhar com psicodrama online. E parabéns por chegar até aqui. É uma vitória e tanto. É isso. Obrigado. Ana Luísa, agora é você. Obrigada, Ana. Maria. Então agora vamos para Ana Alguma Luísa. pergunta, alguma coisa que você queira falar, Gabriel, antes de passar para a Ana? Só agradecer mesmo as contribuições, porque de fato esse é meu primeiro TCC, então é algo novo para mim. E que bom que você conseguiu deixar claro para mim para eu conseguir arrumar isso aí. E bom, essa é a ideia, é contribuir com você para ficar mais bonito ainda no seu trabalho. E para o site, como disse a Miriam, melhorado ainda. Obrigada a você pelo convite. Passei o bastão. Pode pegar, Ana Luísa. Então, bora. Bom, Gabriel, oi, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito legal olhar de camarote, assim, as pessoas se desenvolvendo e crescendo. Então, obrigada pela oportunidade de viver esse momento. E parabéns por ter conseguido terminar. Eu sei que não foi fácil, eu sei. Parabéns, conjurou uma força do além maravilhosa. E o trabalho eu achei que ficou super redondinho, achei que você explicou bem, fora algumas observações que a Ana já falou e que eu vou colocar aqui também. Eu achei que você fundamentou legal, acho que, sabe, dá para ver que você aprendeu fazendo esse trabalho, dá para ver que você enriqueceu a sua análise socionômica, né, de o psicodramatês, dá para ver que você conseguiu articular os conceitos, que é o que a gente espera, né, de um aluno de formação, que a pessoa consiga ler o mundo e as situações a partir dessa teoria incrível e riquíssima, né, que a gente tem. E eu achei que você articulou legal. Vou começar do começo, né? Você
contextualizou sua história e eu achei que isso deu para se conectar com todo esse seu crescimento e o tanto que isso é significativo. Eu acho que o psicodrama tem muito essa pegada de ter a ver com a gente, né? Esse crescimento junto que a gente vai fazendo na medida o profissional e pessoal, né? Então, legal, que bom. Fico feliz de você estar no time. Aí, em relação ao referencial teórico, também observei que faltou a espontaneidade. Eu anotei no começo espontaneidade, porque eu não li no referencial, aí eu voltei e anotei. Aí depois eu li lá no, né, no final, e eu até grifei os parágrafos, porque eu acho que nesse ponto você pode trazer os parágrafos. Aquilo que você escreveu lá, você copia, você cola, corta de lá e bota Uhum. aqui, porque de fato faltou você falar sobre espontaneidade, criatividade e também um pouco de bipessoal. Eu não sei. Eu achei que pelo menos nomear ali o que que é bipessoal, explicar um pouco no referencial teórico, porque esse trabalho é público, né? E talvez uma pessoa que não saiba, né, o que que é isso, eu acho que cabe a algum lugar dizer um pouquinho. Não sei se eu não li direito, mas fiquei com esse pensamento. Aí eu anotei aqui esse segundo parágrafo, Malaquias, refere-se à socionomia. Eu achei ele descontextualizado, eu acho que isso endossa um pouco o que a Ana falou, de que tem algumas coisas que parece que não estão no lugar certo, ou que talvez nem precisaria estar. E aí eu complemento o que ela falou, que é de aparecer você um pouco no TCC, né? Quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente traz o que os autores falam, e aí a gente fala um pouquinho o que que aquilo tem a ver com o que a gente está fazendo, né? O que que a gente conclui daquilo, ou como a gente conecta aquilo com a outra coisa que o outro autor. E talvez falte você colocar você nessa, sabe? Tipo, depois. Inclusive, foi uma coisa doida, isso foi uma coisa que me falaram na minha defesa de TCC. E foi quando eu aprendi que eu tinha que estar no trabalho também. Foi bem legal. Enfim, complementando isso, de talvez tirar umas referências, talvez falar algumas coisas, o que der para você falar da sua palavra, enfim. Aí achei legal você falar do que o Moreno era um homem na frente da geração, porque eu acho que o Moreno, concordo, o Moreno ia estar super feliz da gente fazendo psicodrama online, sinceramente. Por mais que a gente tenha a cabeça de antigamente, porque a gente gosta do presencial, eu acho que o futuro não tem mais para onde ir. Então, realmente é bom a gente explorar. Deu para ver que você entendeu bem a metodologia do interno, né? Que você aprendeu bastante. Acho que ficou bem claro que você se apropriou dessas ferramentas, né? E a pesquisa, a metodologia achei que ficou super legal para que assim, a gente não treina muito a metodologia, né? Parece que a metodologia, professora de metodologia está fazendo um bom trabalho, porque dá para ver que você conseguiu trazer bonitinho, né? Eu achei que ficou bem bonitinha a sua metodologia, o que que é pesquisa qualitativa. Mas aqui eu sugeriria, talvez, é só uma sugestão, vocês conversem aí, da parte que está a paciente, de ficar depois do para realizar esse estudo, foi conversado e apresentado o termo de consentimento. Os últimos três parágrafos do método, eu achei que me desaqueceu, né? Você começou a falar da paciente, de repente você voltou a falar da pesquisa, resolução, número 46. Então, eu colocaria. É só sugestão, façam como achar melhor, claro. Eu colocaria depois a paciente, como um pré-aquecimento para o relato que você está trazendo. Não sei se é o caso. Bom, resultados e discussão. Achei que você fez um relato super legal, completo, de trazer. Eu acho que dá para melhorar o duplo, que a Ana Maria falou, né, de trazer. Mas eu achei que você trouxe uns detalhes da narrativa que a gente visualiza bem o que aconteceu. Eu confesso que eu esqueci que era online, alguma hora. Tipo assim, depois que eu li, eu falei, caraca, isso era online. Até fiquei, e o que que ele fez nessa hora aqui? Que será que ele estava no online? Então, não sei se eu li rápido, sei lá. Mas talvez na hora ela chegou, quando você fala que ela chegou, nessa frase, Uhum. não sei, meu cérebro me transportou para um consultório. Não sei se ajuda você contextualizar o seu leitor, né? Já que você está falando tanto do online, talvez até comentar, né, qual é o manejo que você faz para manter
Tá, porque a pessoa deitou onde lá? Você estava vendo ela de olho fechado? Sabe? Como é que é esse psicodrama interno no contexto online que daria para você enriquecer um pouco essa parte para contribuir com as outras pessoas, né? Que vão ler e vão tá fazendo isso também. Ai, peraí. Sobre isso. Aí eu tenho uma parte aqui que você contou no final do seu relato. Depois eu fiquei querendo saber como é que você fez, você inverteu o papel, o que que aconteceu ali quando você inverteu e botou ela no lugar dele, ela entrou fácil, aí depois você já pula que ela concluiu isso, isso e isso. Fiquei curiosa para saber como é que você tirou ela de lá, sabe? Assim, isso é um detalhe que também enriqueceria, mas eu achei de modo geral, o seu relato muito bom, assim. Dá para visualizar a sessão, né? Eu faria alguns ajustes de teóricos que você falou na apresentação hoje do aquecimento específico, que isso é um detalhe que às vezes a gente passa e vai, não entende muito bem qual que é aquela parte, mas o aquecimento específico, ele é o aquecimento da cena, né? Então, a cena que você fez com ela era nesse caminho que ela se via no meio desses dois caminhos. Tudo isso que você fez antes foi o aquecimento específico. Então, foi na apresentação que você falou. Você falou que você perguntou como era o caminho, né? Aquilo ali é o aquecimento da cena em si. Então, eu acho que é importante a gente ir refinando a compreensão do que é para a gente para a gente criar essa conserva do que é. E o termo aquecimento específico não se referenciar a outras coisas. O resto, tudo é inespecífico, né? Quando ela chega, que ela conversa, quando você fala isso, aquilo é inespecífico. O específico é a preparação do drama, né? Então, é a montagem da cena. Então, daria para você chamar de específico logo depois do relaxamento. Talvez até o relaxamento não, o relaxamento eu ainda chamaria de inespecífico, entende? Uhum. Mas, enfim, estou contando, compartilhando, porque o estudo do psicodrama nunca acaba, a gente está sempre aprendendo mais, né? Então, estou trazendo essa oportunidade para a gente reforçar, né, esse conceito. Da mesma forma, quando você fala de inversão de papéis, eu me pergunto até que ponto que aconteceu essa inversão, que ela estava no lugar dele, ou se não é uma fase que a gente chama de pré-inversão, porque não teve a interação da inversão. Não sei se foi uma inversão propriamente dita. E eu acho que foi isso que eu fiquei na dúvida no seu relato, talvez. Você botou ela no papel dela, seria ela entrar, assumir o papel dele para ela te dar elementos para você fazer o duplo e entrar na cena com ela. Foi o que eu entendi. Não é que você não estava querendo que ela entrasse em contato com os sentimentos dele, no lugar dele. Você estava querendo elementos dele para construir a cena dela. Ai, ficou confuso o que eu falei? Um Para pouco? mim, não. Sim, Não, deixa eu ajudar a esclarecer. A inversão tem duas fases, que é o que a Ana falou. A pré-inversão ou tomada de papel, que a gente chama, né? Que é quando a gente pede ao cliente para ser o outro. Fala como, no caso, o namorado, né? Fala como ele, diz como ele, e tal. Isso é tomada de papel. A inversão é quando ela, sendo o ex-namorado, ela se relaciona com ele, que aí, no caso, seria você, Gabriel. Então, é isso que a Ana está apontando, que não houve a inversão total, Hum, porque ela não ficou mesmo no lugar dele agindo com ela. Ela só assumiu o lugar dele. Isso aí a gente chama de pré-inversão ou tomada de papel. Facilitou ou piorou, gente? não, não, facilitou. facilitou. Obrigada, Ana. Perfeito, perfeito. Então você tanto pode relatar melhor se você chegou a fazer uma inversão, como você pode mudar esse termo de falar que naquele momento Pré-inversão. o É foco até bom para era a gente trazer o conceito. É. isso, é para enriquecer, e, enfim, estou A gente trazendo. traz o conceito para o trabalho, porque esse não é um conceito que é muito discutido, né? A gente não faz essa divisão assim. Foi legal, eu acho que essa aí é uma contribuição boa. É algo bem importante quando se fala, né, das fases.
né? Boa. Tem a tomada de papel, aquela fase da matriz em que a Uhum. criança brinca com a boneca dela, ela sendo a mãe e a boneca sendo a filha. Isso é tomada de papel ou pré-inversão. Não é inversão, porque não tem uma outra pessoa interagindo com ela, Isso. certo? Que cookie é isso? Cookie é Moreno, moreno. Tá bom. matriz de identidade, segundo Moreno. Tá. Pois Matriz é. a matriz em 5 fases, porque tem hora que Moreno fala em 3 fases, tem hora que ele fala em 5. É quando 5, a inversão tem a pré-inversão e a inversão total. Assim ele chama. As 5 fases ajudam a gente a entender, principalmente quando a gente está falando de aplicação nesse contexto, que se a gente fala que isso é uma inversão, a gente enfraquece a técnica, porque isso não é a técnica, né? Não chega a ser tudo. Não é quando a gente está falando de inversão de papel. Então é legal, de vez em quando, a gente destrinchar esse conceito para a gente enriquecer o que mais a gente poderia. Porque ele não inverteu, não foi porque ele errou, não é porque é porque não é o caso. Às vezes não é o caso de Não era inverter. para fazer isso Não ali. era, É. exato. O caso ali era o script que ele Era queria. pré-inversão. O que ele Era a fez? Exatamente. pré-inversão. Ele tinha que Então fazer a é pré-inversão, que foi o que ele fez, só que a gente escreveu o que ele fez na inversão. É isso. isso Sim. mesmo. Então tem Uhum. mais. Ah, Tô quase acabando. que aí eu fiquei com um monte de dúvida, eu quero depois aproveitar para tirar. Tá, deixa eu terminar, acho que tem mais uns 3 Então, só. vá. Por favor, coloca a página no seu trabalho. Depois, né, ainda nesse negócio, tem um parágrafo que é assim: o ego auxiliar ou psicoterapeuta fundamenta-se em sentimentos e emoções que observa e intui em relação ao protagonista. Com isso, ele replica posturas corporais e expressões faciais, procurando uma conexão psicológica e empática. Foi aí que eu lembrei que você estava no online e que você estava no psicodrama interno. A menina estava de olho fechado e estava no online. Então você não replicou postura e você não fez expressões faciais. Você fez alguma outra coisa. E eu acho que é muito legal você dizer o que você fez, porque a gente consegue ser ego sem fazer online, né? A gente sabe fazer isso. Então, eu acho que você podia dizer como que você foi ego online, né? Talvez ao tom de voz ou algum acordo pré-estabelecido que a gente tem com o paciente, ela já sabia que eu estaria no lugar dela, porque não foi replicar a postura nesse caso, tá? Aí tá quase, tá quase. Bom, aí você fala da realidade suplementar, eu acho que cabe na fundamentação teórica você botar uma frasezinha lá do que é realidade suplementar, um parágrafozinho para você puxar o conceito, né? Num trabalho, quando a gente vai discutir teoricamente, na introdução a gente tem que dizer tudo mais ou menos que a gente vai entrar a abordar. Então eu colocaria um pouquinho de realidade suplementar. Detalhe, um pouquinho lá e deixa o que está aqui, que aí ele vai alinhar, ele aprofundou, ficou massa. Aí você falou de insight uma hora, fiquei pensando se esse é um termo melhor para você botar. Insight, não sei se é muito psicodramático, talvez catarse caberia Nada, mais, nada. talvez essa Deixa eu me percepção. meter, a Morena aqui se meter. Insight não é Moreno, não é É, psicodrama. eu não, eu tiraria. Por exemplo, Catarse, esse insight é catarse de internalizado. integração mental seria um nome psicodramático. Ou então essa Catarse percepção e adquirida. Catarse de integração mental, porque hoje em dia a gente considera que a catarse de integração tem vários tipos, né? Tem a mental, tem a corporal, então seria um nome melhor, psicodramaticamente falando, catarse de integração mental, ou só Mas catarse assim, mental. nesse Insight, caso, eu nem traria um conceito, não, porque eu estou entendendo que a palavra que ele quis dizer aqui, esse insight é internalizado. Ele está querendo dizer que foi os aprendizados que ela teve, as percepções que ela teve, foram internalizados. Então, se você for trazer uma catarse de não sei o quê, você vai ter que explicar que diabo que é isso. Eu ele sugeri. fala em catarse de integração, ele não. fala no trabalho. Ele É, pode só estender que pode ser dado em vários níveis. Pode ser pronto. emocional, pode ser mental, pode ser tudo isso junto.
É só ele acrescentar, ele fala em catarse de integração no trabalho. Então, é Pronto. só tirar esse insight e voltar a botar catarse. Ele já explicou lá a catarse de integração, ele repete. Sim. Uhum. Uhum. E aí, depois tem os 3 parágrafos de espontaneidade. A espontaneidade e criatividade são conceitos essenciais. Espontaneidade é definida como a capacidade de responder de maneira nova. Conforme Moreno, a criatividade e a habilidade de gerar, esses 3 eu subiria lá para cima para o referencial teórico. E aí, talvez, vai precisar que você faça um parágrafo final. Não, não. Você vai puxar lá da consideração. Agora, consideração. Ai, desculpa. Eu me empolguei na hora de comentar as Não, tá coisas. maravilhoso. Vai lá, continua. Quando você falou no começo que você ia falar do papel do diretor, e no final você falou que você falou do papel do diretor. Mas no seu resultado não teve nenhum parágrafo que você falou sobre o papel do diretor especificamente. No texto a gente implica, né, tá implícito o que que você fez de manejo. Mas eu acho que como você está trazendo esse termo, vale a pena você ler um pouquinho sobre, você falar sobre o papel do diretor. E eu vou até sugerir minha dissertação, porque tem um capítulozinho pequititinho, uma página, coisa rápida de ler, que fala sobre o papel do diretor. E aí ele lá traz vários aspectos sobre o papel do diretor. Eu estou te sugerindo de ler para você se inspirar para fazer esse parágrafo do que você pode comentar do seu papel de diretor? Que eu achei que faltou no referencial, na discussão dos resultados. Aí, aqui na discussão tem um parágrafo. A análise do estudo de caso revela que A estava. Isso é resultado da discussão, eu achei. Optei pelo uso do psicodrama interno em função de relato, também colocaria para discussão. As análises e informações contidas nesse trabalho, também colocaria para discussão. Só subir os 3 parágrafos. Eu anotei, grifei tudo. Vou mandar para você com todos esses comentários que eu fiz. Ah, agradeço Mas, muito. mas eu achei muito legal. Eu sei que não foi fácil. Sei que foi um trabalho que vocês foram construindo e ficou super legal. Dá para ver. Para mim, reforça a importância do TCC. Porque no final, parece que no TCC a gente é obrigado a certificar para a gente mesmo que a gente entendeu. A gente ter que escrever e coordenar obriga a gente a aprender, sabe? Faz a gente aprender. Então, estou Sim. muito feliz que você conseguiu, que você está aqui. Parabéns. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Anotei aqui tudo, assim, mas como você vai mandar, vai ajudar mais ainda. Porque, de fato, assim, depois que a gente apresenta, parece que a gente sai um pouquinho daqui, mesmo estando aqui, né? O nervosismo toma um pouco de conta. Mas escutei as contribuições, achei muito bacana, porque abre mais pra gente, né? Inclusive, Posso fazer um comentário breve? Óbvio. Claro. Pode? Agora, Uma coisa que eu gostei muito do livro aqui da Valéria é que fala sobre o que você acabou de dizer, Ana. É, essa dificuldade do TCC, né? Então, ela começa falando que uma das alunas dela não quis fazer o TCC porque não considerava relevante e tudo mais, e tava toda essa dificuldade. E quando eu li, eu me peguei nessa posição. Eu falei, gente, eu não sei se eu quero fazer TCC. Mas eu fui tão longe para desistir daqui, e aí fiquei com esse negócio. Aí a Miriam foi conversando comigo, me ajudando para eu acalmar um pouco também. E aí eu precisei de um tempo para depois voltar com tudo e finalizar. Então, caiu muito bem o que você falou agora. Que bom, parabéns. Parabéns e parabéns para a Miriam também, que eu acho que mesmo, sei lá, com a bagagem que você tem é suficiente para você ajudar a pessoa a caminhar no seu auto, na busca de o que que ela precisa fazer, sabe? Achei que você fez um trabalho excelente de fazer ele buscar o que ele tinha que buscar e complementar o que ele tinha que complementar. Acho que é um trabalho que dá para ver de duas mãos, no sentido de que dá para ver que você contribuiu para enriquecer o trabalho, né? Chamando ele para comentar mais, aprofundar mais, né? Em pontos. Então, foi bem legal. Eu preciso agradecer as duas, adorei as contribuições, elas foram ótimas. Vamos discutir uma coisa aqui bem rapidinho, só para eu aproveitar que vocês estão aqui para eu tirar essa dúvida, que eu fiquei com relação ao aquecimento. O que que a gente viu? Que
Na metodologia do psicodrama interno, o que a gente entendeu até agora, né? Aquele relaxamento é o aquecimento específico. Aquilo ali é chamado aquecimento. Na minha cabeça, aquele negócio, aquela atividade que ele fez para ela conseguir pegar caminhos, não sei o quê, da telã, também era aquecimento específico. Porque ele já estava querendo voltar para a coisa da escolha de caminhos, etc. Para mim era tudo aquecimento específico. E nesse específico foi quando ela chegou, e aí, como foi a semana? Não sei o que, você está triste? Ah, tô cheia de problema, não sei o quê. Aí ela, ali tudo bem, em específico, mas aquele bate-papo inicial. Quando ele falou assim, tá bom, então vamos fazer. Você topa fazer um psicodrama interno? Já virou específico. E aí a gente vai entrando, na minha cabeça é assim. Só que na hora de escrever, o que que aconteceu? A gente ficou presa na regra do psicodrama interno, que o psicodrama interno diz que o aquecimento específico é só quando você começa lá o relaxamento, fecha os olhos. Eu entendi Deixa eu me errado? meter, deixa eu me Vai, meter, por deixa eu favor. me meter. Essa é a Vai. diferença. Que, aliás, o Gabriel cita isso, mas não explica muito. Talvez até seja bom Seja bom. explicar, viu? É. Seja Aham, bom, talvez. O psicodrama interno pode ser usado como método ou como técnica. aham, Método quando é só ele na sessão. Aí aham. ele é o método. E técnica quando ele é uma das partes da sessão. Certo. Então, assim, Aí, tá aí é bom, que entendi. aí é que está essa questão aí, entendeu? Perfeito. Uhum. Porque o Perfeito. Se psicodrama ela. interno foi usado dentro de uma sessão. Então, teve o Entendi. aquecimento inespecífico da sessão toda e teve o aquecimento inespecífico e específico do psicodrama interno, que ele foi Tá bom. inserido Muito dentro da sessão, entendeu? pronto. Matou minha Quando curiosidade. ele é o método utilizado, certo? Aham. Aí fica essa classificação que E você olhou. acontece a mesma coisa na aula. Adorei, Ana. Obrigada. Você me atendeu super bem agora. Numa sala de aula também acontece isso. Tem atividades que a gente faz que são atividades, são técnicas dentro que tem as três fases. E a aula também tem as três fases. Muito legal. Sim. Obrigada. Matou a minha Na curiosidade. verdade, Então, o que a Ana está falando, como sessão, aquilo tudo virou específico, porque já Exato. está indo para Ah, dramatização, entendeu? Está mas ficando como claro, programa. Gabriel? Ou está só te Tá. enrolando mais ainda? Não, tô entendendo. É porque eu tava com dificuldade de achar isso mais separadinho. Então eu tive essa Aham. dificuldade mesmo. Aham. e Então, assim, essas etapas, elas não são lineares, restritas e fixas. sim, Na Claro. verdade, vai o que ele ver. quer dizer é tudo passa por aquecimento, ponto ápice e compartilhar. O Sim. aquecimento passa por isso, a dramatização, né? Enfim. E aí, outra Sim. coisa, se você está usando uma metodologia de Rosa Cookier e a Rosa Cookier chama isso de aquecimento Blaubs, então o nome é aquecimento Blaubs, segundo E pronto. Rosa Cookier. Citado segundo É Rosa o Coquier, exatamente. segundo Rosa Cookier, segundo Moreno, né? Dependendo de quem estiver falando, talvez tenha um que fale que nem é isso, É. né? A Hum, Cida Davoli, por exemplo, ela fala de outros aquecimentos que a gente nem considera, e é maravilhoso. Então, você pode ir lá falar aquecimento do corpo, segundo Cida Davoli, e usar o psicodrama interno. Enfim, Uhum. hum, tô Que aquecida. a beleza do psicodrama está exatamente nisso, né? uhum, Gente, eu queria uhum, agradecer muito. Eu achei que foi ótimo, que debate bom, que gostoso isso aqui no final. Adorei. Obrigada, uhum, obrigada, Gabriel. Eu tenho que agradecer ao Gabriel. Ele foi muito bom o nosso processo. Realmente foi desse aí que ele falou. Ele chegou, estava desmotivado, e aí a gente foi laçando, vamos lá, o que que você já fez? O que que você já tem produzido? Por isso que tem hora que fica parecendo que vocês falaram, teve coisa que a gente achou meio solta. E porque foi assim mesmo que a gente começou, né, Gabriel? A gente começou pegando o texto que ele fez num trabalho, depois de outro, e aí a gente foi juntando as coisas que ele já tinha produzido para fechar num documento. Então, pode sim ter ficado meio solta, faltou a gente então, talvez dar mais uma lida.
Com relação à revisão, Ana, o Gabriel pagou uma revisora, uma bibliotecária, para fazer essa revisão para ele. Não foi barato. E ela ajudou Escolheu bastante. mal a revisora, viu, Gabriel? Não, não, Escolheu ela. Não, não, não. parágrafo repetido e ela não viu isso? Tem um Não, mas parágrafo todo repetido, Miriam. pois é o que eu estou falando. Mas mesmo assim, ela fez um bom trabalho, né, Gabriel? Assim, porque a gente pegou inicialmente para o que ficou. Ela conseguiu até dar um bom passo, mas ela comeu mosca aí nessas partes que são graves, né, Gabriel? Depois a gente fala com ela, ó, você tem que arrumar aqui de novo. Faltou isso aqui, eu quero que você, porque você ainda está no direito, tá? Você vai entrar em contato com ela e fala, corrige aqui que a banca está puxando minha orelha. E aí Uhum. ela arruma lá o que está faltando, mas foi ótimo você ter me dado essa olhada. Muito, muito obrigada pelo momento. A gente vai aproveitar agora, Josu, está na hora de você cuidar do Gabriel aí, tá? Que a gente vai sair rapidinho. Você vai tirar a gente aí, Ana? Vou. A gente vai sair rapidinho, você cuida dele aí agora, tá bom? Conversa um pouquinho. E eu quero para ele te contaminar para você ficar com vontade de fazer logo o seu também. Isso, Tá? Vai lá, isso. Gabriel, você faz isso com ela aí, tá bom? Beijo, até já já. Tá bom, obrigado. Eita! Uai, saiu todo mundo? Acho que eles levaram o Josu, então, pra me avaliar. Josu, fala bem de mim, Josu. Eita, esse negócio tá gravando. É brincadeira, tá, gente? Será que vai cair quando voltar? Acho que não, né? Eu vou ter que ficar aqui na sala, então, esperando. Esse trabalho foi bem legal. Tô feliz com tudo. Foi um desafio aí interessante. Fazer esses ajustes, né? Que elas falaram. E organizar tudo. Agora eu não sei, será que eu tenho um prazo ainda pra entregar isso? Gabriel, Gabriel, você estava me ouvindo antes? Não, não tava ouvindo, não. Parece que eu Não? fiquei sozinho aqui. Eu estava falando sozinha mesmo. Meu Deus! Ué, você sumiu pra mim. Eu tô só aqui. Eu tô aqui falando Eu sozinho, estava aqui divagando. falando com você, achando que estava, mas aí depois eu pensei que estava organizando o ambiente aqui. Mas e aí, como é que você tá? Olha, assim, depois que você apresenta, você fala tudo, dá um alívio muito grande, assim. Mas eu confesso que na hora eu fiquei bem tenso, porque eu não queria ler, né? Eu queria Ah, mostrar que eu sabia e tudo mais. Porque, de fato, isso aqui foram, tipo, 2, 3 semanas ensaiando e tentando. Então, eu estava confiante em relação à apresentação. O que me estava me preocupando era o meu nervosismo, o quanto ele poderia me atrapalhar. mas não tem como, né? Todo mundo fica nervoso. Eu já assisti alguns TCCs e não tem como ser diferente. Eu acho que isso faz parte. Ah, que bom. Mas você chegou assim, bem no iniciozinho? Porque eu não consegui te ver, porque como eu tô no meu celular, aí eles não tá mostrando muita coisa. Eu fiquei mais me olhando assim. Eu cheguei na parte que você já estava descrevendo o psicograma interno. Ah, Eu tá. perdi um pedaço. Eu não peguei aquela parte da metodologia que eu acho que você deve ter apresentado, né? Uhum. Não? Pois é. Eu até achei que teria mais pessoas aqui, mas eu acho que no fim das contas, às vezes é bom, né? Você Sim, vê. eu nem divulguei, porque eu fiquei com medo. Eu falei assim, não, gente, se eu ficar vendo muita gente Se divulgar, as conhecida, pessoas vão entrar. vai entrar. Minha madrinha mesmo, ela tava doidinha pra assistir. Eu falei, olha, é Oh, meu fechado, Deus. ninguém pode entrar. Pois é, não, eu vou iniciar o meu também. Ai, Mas que tô bom, muito hein? feliz, muito parabéns. É Ah, muito isso obrigado. mesmo, a gente pelo menos vai fechar o ano com esse objetivo concluído, que é o que todo mundo quer. Sim, Finalizar após ter o certificado, concluir, né, muito pelo ritual mesmo. É muito bom começar e terminar uma coisa.
Sim, eu estava preocupado, porque teve uma parte, assim, que eu achei que eu não ia conseguir concluir isso. Eu acho que eu estava com tanto medo de produzir, de fazer, de falar depois, que eu mesmo estava me sabotando. Então, assim, quando eu falei: "Não, eu consigo fazer isso, eu estou fazendo a minha parte, estou estudando, estou fazendo certinho, estou com medo de quê?", né. Então, foi um enfrentamento interno, assim, que foi importante para mim, para conseguir estar aqui agora. E eu achei ótimas as contribuições delas, né. Eu achei que eu ia ser bem massacrado, assim, mas não, elas falaram coisas bem bacanas, assim, pra mim ficar mais atento, porque igual eu falei, né, é meu primeiro, então assim, E de psicodrama, que é diferente, né? sim, muda É tudo, assim, né. diferente. Eu até mandei Então aqui no grupo para ver se alguém consegue entrar, né? De última hora. Só para ver o aprovado. Que apresentou, pelo menos a pessoa fica mais tranquila. Não precisa mais sim. lembrar de nada, né? E assim, eu até compreendo, né, o pessoal não conseguir entrar, porque, por exemplo, eu mesmo, esse horário eu estaria atendendo, eu tive que cancelar meu atendimento para apresentar. Horário comercial, né? As pessoas trabalham. É, aí fica complicado, né, ainda mais pra gente, assim, que tem que trabalhar com os horários, assim, certinhos, né, então acaba que é mais difícil o pessoal aparecer. Mas e como é que tá a sua pesquisa, assim, como é que você tá conseguindo elaborar tudo, tá gostando, como é que tá? Eu, assim, tá indo. Eu acho que tá na fase do início. Eu não mostrei pra André ainda. Eu vou mostrar depois que eu tiver, pelo menos, a estrutura, porque eu também já enrolei tanto, né? Não quero chegar e ter que fazer tudo do zero, porque aí eu me sinto pressionada. Entendi. Aí eu me sentiria Eu pressionada. Não é nem a intenção, né, das pessoas, é só ajudar, mas aí eu não consigo entregar no prazo, e eu acho melhor eu adiantar alguma coisa para eu conseguir entregar depois. Tipo, aí sim, depois aí eu começo a ser orientada. Mas eu acho que a minha dúvida mesmo é mais a metodologia do trabalho que eu vou, que eu quero desenvolver, porque eu vi que você fez de uma sessão só, né? Você pegou uma uhum. sessão, descreveu, e isso já deu muito trabalho. Imagina uma coisa que eu ainda vou fazer e que vai levar vários encontros, né? Eu acho que vou ter que escolher um ou dois encontros para descrever, isso vai dar muito trabalho, né? É, porque senão você vai ter que falar de cada encontro, tudo que Não você vai usou em dar. cada encontro, as semelhanças, as diferenças. Eu acho que vai te exigir muito. Eu acho que não. Eu faria só de umas 3 sessões. Ou então, tipo assim, uma de início e outra de fim. Fica legal, porque você vai ter um parâmetro de comparação. Não sei se, né, também, se depende também do objetivo, né? Eu ainda não sei qual é o objetivo. Eu sei o que eu quero fazer, mas ainda tô lendo para colocar em objetivos, né? Entendi. Essa questão do objetivo, a Miriam falou muito assim, Gabriel, define o objetivo e você faz o trabalho com base em cima dele. E vai respondendo um monte de perguntas que pode surgir em relação ao objetivo. E foi isso que eu fiz. Então, assim, quando elas falam, né, a questão de muita citação, não é só porque eu queria jogar os teóricos em relação que eu sabia que eles estavam falando aquilo, mas para meio que respaldar o que eu tô falando. Então, assim, realmente, eu teve muita citação, mas como forma de respaldo do que eu estava fazendo. Bom, é bom. Pelo menos leu bastante. Nossa, os livros aqui, era tipo assim, era uma pilha aqui, aí eu ficava tum, tum, tum. Eu caçava, tipo assim, por exemplo, aquecimento. Então eu procurei aquecimento em vários livros para Meu eu ver qual Deus. ficava melhor para eu ir colocando. Ah, Sei lá, dramatização, não sei o quê. Aí eu fui olhando. Então, tipo assim, tava uma pilha aqui, eu pegando, picando assim, né, para ver o que que saía. Então, talvez isso também não foi tão bom, né, já que ela falou que deu um pouco essa sensação de estar um pouco picado, assim, as coisas. Foi bom sim, é isso mesmo. É só porque faltou você. Você fez certinho.
É Me você certificam. conectar as paradas. Eu tô ouvindo você e ficando feliz, porque isso que é uma pesquisa científica. Você tem um monte de autor e você botar essa galera para conversar com você. Ah, O pior que é isso, né? Que eu acho que a gente fica muito nessa posição de receber o aprendizado e no final, às vezes a gente fica até com vergonha, né? De dizer, poxa, eu sei alguma coisa? Tem que se apropriar, né? Se É, apropriar. isso mesmo. Muito bom. Ó, isso significa que você quase convenceu ela, né, Carlos? Carlos, né, Gabriel? Quase convenceu a Josué. e olha que eu e a Jesus, a gente conversa muito, assim, né? A gente divide muitas coisas. Então, eu tô falando também com esse processo com ela, porque, de fato, foi muito importante todo o apoio que você me deu, Miriam, né? E também o respeito do tempo que eu precisei. E aí eu falo muito isso com a Jesus, de que quando ela, né, engatar no trabalho, se ela se permitir mesmo. Porque no início, né? Acho que agora eu posso falar isso, né? No início, quando a Miriam falava do TCC, eu falava assim, ai, não, coisa chata, eu não quero fazer isso, que não sei o quê, blá. E depois, não é que eu tô gostando de fazer isso? Não é que eu gostei de ter produzido isso? É gostoso, né? É legal fazer isso, essa brincadeira de articular e aprender. É muito bom, eu Porque a compartilho. gente, de fato, aprende. A pesquisa nos leva mesmo a outros níveis de compreensão do que a gente está fazendo. E isso é uma coisa muito gratificante. Aprender é bom, é difícil, é dolorido, mas é muito prazeroso. E é Isso aí. uma Bom, das coisas, só me meter um minutinho, e é uma das ah, coisas que está muito claro no seu TCC, Gabriel. Como você aprendeu. Está muito claro isso no seu TCC. Parabéns pela sua produção. Ficou muito Obrigado. evidente isso. Uhum. é muito legal isso, né? E aí, por conta disso, nós deliberamos que você foi aprovado, e você é o mais Ah, novo dramatista. Depois a gente vai sentar para conversar sobre essas contribuições da banca, né? A gente combinar direitinho como a gente vai arrumar cada uma das coisas que elas estão sugerindo. Mas eu estou muito feliz que nós temos mais um psicodramatista na ABP. obrigado. Yes! Eu posso tirar um Yes! print da gente Yes! sorrindo, todo mundo? Tira, tira. Vem, Gui, sair na foto. Deixa eu chegar que aí eu tiro. Você Ele tá chegou? vendo? Porque eu não tô vendo ele, não. Eu vou tirar. Pode Peraí, tirar? peraí. Pronto, chegou. Ai, foi. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Foi. Ficou ótimo. Então, Parabéns, muito Gabriel. obrigada. Ô, Gabriel, olha, num dia como esse, é muito importante agora você sair para comemorar, tá bom? Você agora é um Olha. psicodramatista, concluiu uma fase super difícil. Parabéns. Parabéns demais, viu? Obrigado. Comemore. E vocês Tô duas, muito feliz. obrigada. Parabéns, Amanhã a gente se Gabriel. encontra Obrigada. na nossa. Como é o nome mesmo, gente? Daquela reunião nossa lá? Na Assembleia. Assembleia.